Fala, nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Bom, separei para vocês aqui um trecho do programa Jogo Aberto. Vamos acompanhar nesse momento a Renata Fã, Ronaldão, Cicinho e os demais falando sobre os lances do Flamengo na noite de ontem e também, principalmente, falando dos lances polêmicos que a arbitragem simplesmente gafou o Flamengo dentro do próprio Maracanã. Foi brincadeira, hein, cara? Brincadeira que a arbitragem fez ontem. Bom, vou deixar os créditos de imagem aqui embaixo na descrição. Crédito de imagem a TV Bandeirantes, tá bom? Enquanto você estiver assistindo esse vídeo, deixa um like para ajudar o nosso canal e também se inscreva para você ficar atualizado na notícia do Mengão, tá? Sem delongas, vamos ao vídeo. Inacreditável. Geladeira vai acontecer, com certeza. Andrés Rojas, árbitro da Colômbia. De novo. Bom, vamos lá. Primeiro que a Conmebol já anunciou que não deveria ter sido expulso o Plata. Então, já começa que a análise é errada, não é? Porque foi um segundo amarelo. Por conta desse segundo amarelo, o protocolo não permite que o VAR fale sobre o cartão. Mas tem também uma reclamação de pênalti nessa mesma jogada, nesse mesmo entreveiro. Então, eu quero ouvir de vocês agora. Já sabemos que a Conmebol já reconheceu. O Plata não deveria ter sido expulso. Alguém discorda disso aqui? Nossa não, senhora, né? Tá louco. Não tem como, né? Não tem como. Por mais que a gente tenta aqui falar que como diria os Garbinhos, que o Flamengo é sempre beneficiado pelo apito, a gente não pode dizer que aí, porque aí ele toca na bola e tenta sair. E ele acaba recebendo chute aí. Esse cartão, não sei onde ele inventou esse cartão também. Tem lance que eu tenho dificuldade em acreditar em erro, sabia? Esse é um lance que eu tenho dificuldade em acreditar em erro. Na minha opinião, o juiz foi mal intencionado. E não estou insinuando nada aqui. Mas, na minha opinião, assim como foi no jogo do Palmeiras, no pênalti que seria marcado do Everton, os caras foram mal intencionados. Para quem sabe tirar essa hegemonia dos brasileiros. Esse lance, e tiveram outros dois lances também do Flamengo, 2 pênaltis, na minha opinião. Mas esse lance aí... E o gol que a bola pega na mão, o VAR não chama. Ronaldo, ele foi... exatamente, mas ele foi numa vontade. Ele foi numa vontade de dar esse vermelho. E ele tava de frente, esse Garbinho. Exatamente. Não tinha ninguém na frente dele. Ele tava de frente. E ele viu. É um absurdo esse lance. O Flamengo foi muito prejudicado. Muito prejudicado. E é um resultado 2-1 que pode dar ruim pro Flamengo na volta. Plata Muito por era um conta jogador disso. bem atuante na partida, né? Teve chances de gol e tudo. Tava se apresentando, não se escondeu, pelo contrário. E aí, depois, com um homem a menos, o Flamengo também ficou diferente em campo. Acabou sofrendo mais, o Estudiantes resolveu partir para cima, conseguiu esse gol. Agora, Everton, é uma coisa, assim, completamente fora do que a gente tem acostumado. Aqui, o Ronaldo defende a arbitragem estrangeira, que é o único jeito. Não é o único jeito. Mas colombiano não, esse colombiano nem não quer não. Ele já veio da geladeira. Só que a Colômbia é estrangeira, é fora. Mas esse cara já veio da geladeira um tempão. Agora que ele não volte nunca mais. Não, e aí ele foi beneficiado, então, com uma volta a uma partida de magnitude de um Flamengo e um Estudiantes, campeoníssimos da Libertadores e tudo mais. Everton, é uma pena, porque o Flamengo, ele poderia, inclusive, ter saído com uma vantagem tão confortável, tão tranquila, a ponto de poder se concentrar no clássico contra o Vasco, preservar a sequência no jogo de volta. Renata, ontem, inclusive, quando o Flamengo abriu 2-0, né, estava no grupo ali, falando, eu, por exemplo, falei que seria empate, né? E aí aí você disse, eu falei que seria 1-0. E aí, poxa, e o Flamengo já abriu 2-0 ali, mas assim, voando para cima do Estudiantes. Eu não acredito que haja um movimento com a força das redes sociais, tantas câmeras, tantos celulares, tantas tomadas pegando tudo que acontece dentro do estádio. Eu não acredito nesse lance de que vai lá e dá o serviço, porque a gente precisa acabar com a hegemonia do futebol brasileiro e tal. Ano passado, Cruzeiro e Atlético chegaram a 2 finais, uma na Sul-Americana, outra na Libertadores. E o Atlético jogou com o River aqui, fizeram um movimento para vão levar para o Monumental e não sei o quê. E aí, no final das contas, deu o que deu. Os dois chegaram nas finais, perderam as finais e não perdeu por causa de arbitragem, tá? O árbitro deve ter enxergado que foi uma solada do Plata, mas não houve solada, né? Inclusive, ele tira a bola com a lateral do pé, né? Ele não dá um prego, ele tira com a lateral do pé e ele recebe o chute e tal. O árbitro pode ter interpretado isso, mas a própria Conmebol já admitiu, né? Inclusive que não deveria ter sido expulso e tal. Renata, eu vou dizer uma coisa aqui que o torcedor não gosta de ouvir, mas mesmo com tudo que aconteceu,
com essa arbitragem que é ruim aqui, é ruim em todos os outros lugares. São poucos os árbitros sul-americanos que se destacam, né? Pouquíssimos. Mas, ainda assim, o Flamengo, eu acho que aproveitou muito mal todo o restante do jogo. O papo é a arbitragem, o papo é o VAR, o papo é o lance, o papo é a expulsão. Ainda tem outros assuntos relacionados ao jogo, mas eu acho que o Flamengo mordeu a chumbada nessa aí. Foi muito mal, uma vitória por um placar reduzido, esses caras correm muito lá, jogo difícil na volta. Agora, com respeito ao assunto em destaque, o árbitro deu solada, mas não houve uma solada e também acho que não era para expulsão. Pois é, que coisa, hein? Mas realmente a dinâmica do jogo mudou. E poderia ter mudado ainda mais pró-Flamengo no primeiro tempo, se ele tivesse marcado uma penalidade no Samuel Lino, já na primeira etapa. Algo que não aconteceu, mandou seguir. Eu quero a opinião de vocês aqui. O Edu, o Cicinho e o Ronaldo falaram sobre o lance. E, por favor, repitam. Edu, você teria marcado, né? A penalidade. Eu teria marcado sim, porque houve um toque no pé do Samuel, entendeu? Ali em velocidade, qualquer toque que você dá no seu adversário realmente cai. Então, para mim, pênalti. E olha, Renata, tem um detalhe aí. Ele tá inteiro na bola, ele não vai cair. Por que ele iria cair? Ele tem espaço, ele tá entrando na área com tranquilidade. Absoluto, ele tá com a bola dominada, ele pode tentar o drible, fazer a jogada lá. Ele tá olhando para fazer a jogada e é derrubado. Pênalti claríssimo, quer dizer, ninguém de repente cairia. Não teve nem intenção do adversário, mas realmente tocou, né, doutor? Ele iria pra bola inteira, ó. Por que ele iria cair? Não tem nem como ele poderia... E pra que cavar, se ele poderia ter uma sequência de jogo, ainda mais um time que tava ganhando de 2-0. Mas esse é um tipo de jogada do defensor que usa da malandragem. O cara tá correndo, você tenta um pouco mudar a direção, exatamente dar esse toque. Tipo, sem querer, né? Sem querer. Então você fazia muito isso. Fazia, quando o cara tomava a frente, fazia isso daí. Outra, você vendo lances assim, é difícil você não acreditar numa má intenção que o árbitro entrou mal intencionado. Como nós estávamos falando, teve o auxílio lá do quarto árbitro, olha, troca o jogador, fala pra comissão trocar o jogador, senão vai ser expulso. Então assim, é difícil não acreditar numa má intenção dessa arbitragem. Ou também o atacante também é tão esperto que eu vou cortar a frente do zagueiro, porque qualquer toque que eu tiver, ele vai cair também. Acontece. Mas esse é o papel do atacante, realmente. Entendeu? E ali coisa aí. A área do atacante, né? O que eu falo sempre, vai pra dentro da área que é. Ô, Renata, ontem me lembrou noites terríveis das equipes brasileiras, sofrendo emboscadas. Já sei, você lembrou do Corinthians. Lembrei mesmo, de 2013. Lembrei mesmo. Eu achei que isso não aconteceria mais. O trimundial. Eu achei que com o advento do VAR isso não aconteceria mais. Porque assim, hoje é muito mais difícil. Você precisa de um conluio muito grande para você, não vou usar uma palavra mais agressiva aqui, mas para você interferir no resultado. E ontem a arbitragem me parecia disposta a isso, de todas as maneiras. A gente estava até falando no lance anterior. E o VAR não chamou e não houve Não, teve uma checagem lá e segue o jogo. No lance anterior, todo mundo sabe aqui que no cartão amarelo o VAR não pode entrar. E que acho até que a FIFA precisa rever esse protocolo, já falamos aqui. O segundo amarelo, ele tem como consequência uma expulsão. Aí tira o juiz ele tem como consequência uma expulsão. Precisa mudar. Em cartão amarelo, segundo amarelo precisa entrar também. Segundo amarelo é um vermelho. Naquele caso... O segundo amarelo é um vermelho. Então, mas aí o protocolo não deixa entrar porque é um amarelo. Mas naquele lance ali, como há uma dúvida... Tem gente que acha que foi pênalti, que não foi, que o chute do Facundo Rodrigues ali pegou no Plata dentro da área, fora. Era a única maneira, se o VAR quisesse, de salvar a decisão do árbitro. Porque ele, em lances de pênalti, ele pode chamar o árbitro. Eu tô na dúvida aqui, não tem uma imagem clara. Vem aqui ver. Ao ver, ele poderia rever a sua decisão. Ele poderia marcar uma falta fora da área. Ele poderia retirar o segundo cartão. Mas a bola bateu na mão dentro da área também, Chico, antes disso. Entendeu? Ele poderia revisar todo o ATP. Pegou na mão o gol. O gol deles pegou na mão também. A bola aí tá o lance do gol. Esse é o lance. Aí. O lance do gol do Estudiantes. Os caras acabou sendo gol contra, mesmo. Chico. Gol contra ou foi gol a favor? Porque Gol de mão. falaram que foi gol contra, dado no segundo. Eu acho que não. Eu acho que, bom... Desviou o Léo Ortiz, né? Então, só desviou, não foi contra. Então, aí ficou nessa dúvida se eles deram um gol a favor. Depois, mas também, fato é que teve gol. E o jogo acabou 2-1, um placar até inesperado pelo primeiro tempo que o Flamengo realizou. E até a postura do Flamengo
Antes do momento da expulsão, o Flamengo era melhor. O Flamengo estava dominando ainda. Depois que teve um jogador a menos, é que começou a criar espaços o Estudiantes. Mas um gol em que muita gente anularia. Você anularia, Chico? Não. Tem mão, Chico. Não, não, tudo bem, mas aí cara... Mas aí o cara dá uma assistência de mão. Não, mas aí tem uma proximidade da jogada. E a posição natural? Ele não tá na posição natural. Ele não é um goleiro, velho! O braço não está em posição natural. Vocês dariam pênalti nesse lance? Sim, claro. Sim, estão dando. Desculpa, eu não acho que a bola tá muito próxima. Chico, se não fosse a mão dele, não seria o gol. Tudo bem, mas aí... Não seria o gol. Ele dá um passe de mão. Mas a regra não fala isso. Mas é a mesma regra coisa fala num só do cara que faz o gol. É a mesma coisa num cruzamento. O Igor Gomes aconteceu com ele no jogo do Flamengo, no jogo do Atlético Mineiro, lá na Bolívia. Ele tava aqui, o cara cruzou, pegou. Tava bem próximo e ele tava dentro da área. Mas não é uma posição. Essa proximidade da bola eu discuto. Porque não tem tempo do cara tirar o braço dali. São 3 lances. É muito difícil acreditar em erro da arbitragem nos 3 lances. É muito difícil. O Lucas fez gol de Jogo mão do também no Atlético Paranaense, Corinthians, cara tocou a bola. Ninguém tá falando de Corinthians aqui. Não, estamos falando que o Lucas fez gol de mão e o VAR também não viu. O assunto é Libertadores. Agora, em circunstâncias normais, na minha opinião, o Flamengo é muito melhor que esses Estudiantes, mas muito melhor que o Estudiantes, só que esse placar, tudo que aconteceu, leva uma tensão extra pro jogo da volta, que é na Argentina, não é nos domínios do Flamengo, que ganhou do Inter lá em Porto Alegre tranquilamente, jogando melhor. Não Vai ter que não. Eu lembrei agora, não sei porquê. Não, ganhou do Inter, que foi o adversário que o Flamengo eliminou pra chegar nessa fase. Foi. Ou não? Verdade. E ganhou as duas. Então ele pode ganhar muito bem do Estudiantes, mas não precisava passar por isso. Já muda o planejamento do final de semana, no Campeonato Brasileiro, no Clássico contra o Vasco. Claro que o Felipe Luiz já pensou em todos os detalhes. Pode ganhar tranquilamente, mas não precisava passar por isso o Flamengo. E fica difícil, né, Rê? Assim, o jogo lá não sabe se a arbitragem pode interferir ou não nesse resultado, até porque interferiu no jogo da ida. É um jogo difícil pro Flamengo, que dominou a partida ontem, foi muito melhor. Era pro primeiro tempo, se marca o pênalti, muito provavelmente o Flamengo iria converter, era para terminar 3-0 pro Flamengo. Um amasso. Mas o Flamengo também completo. deixou de fazer gols ali, como o Ronaldo frisou bem. Pô, daria pra dar o passe, o cara de repente você tem que pensar isso aí, entendeu? O Pedro errou o gol, então assim... Vocês pensaram no Grenal também? Vai ter o Grenal também, vocês pensaram? Tudo, pensaram? Calma, estamos num nível que não nos pertence, chamado Libertadores. Rapaz, Marco Aurélio Cunha, pra você o primeiro tempo do Flamengo foi melhor que o primeiro tempo do Palmeiras contra o River? Acho que foi igual. Foi igual. O Flamengo poderia ter feito 3, 4 gols, jogou de forma intensa. E aí eu acho que se acostumou com o resultado e deu a margem ao árbitro interferir. Foi, na minha opinião, foi um escândalo essa arbitragem. Mas o Flamengo tem toda a chance de fazer o mesmo resultado, até mais lá com os Estudiantes, desde que a arbitragem seja justa. Seja neutra, não é? Chico Garcia, hoje você trabalhou um pouquinho, hein? Bom, nação, então tá aí a opinião dos comentaristas, debatendo o jogo de ontem, os lances, né? E principalmente os lances polêmicos da arbitragem. Mas vamos analisar rapidamente alguns detalhes bem importantes, bem relevantes sobre o jogo de ontem. Para começar, mais uma vez, a remexida do Felipe Luiz não deram certo, né? Ele mexeu muito mal, cara. Né? E principalmente os jogadores que entraram não surtiram o efeito esperado e o time caiu muito de produção. Aquela velha frase, quem não faz, leva. Né? O time no primeiro tempo teve muita chance de fazer um placar mais elástico, não fizeram o gol, no segundo tempo pegaram o gol. Né? E a outra situação é o seguinte, é sacanagem essa arbitragem, simplesmente garfou o Flamengo dentro do Maracanã. Garfou, cara. É impossível você não pensar que o juiz veio de má fé contra o Flamengo. É impossível você não pensar isso. Né? Até os antes, até a imprensa rival estão admitindo isso. Né? Agora, uma coisa é certa, o Flamengo tem que pressionar a Conmebol, porque não basta a Conmebol simplesmente soltar uma nota admitindo que errou. A Conmebol tem que retirar esse cartão amarelo do Plata, por mais que seja difícil. Né? Brincadeira. Boa, nação, vou ficando por aqui. Fala o seguinte, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, tá bom? Todos os dias estou colocando aqui as notícias, as principais notícias do Flamengo. Apareceu qualquer informação nova no Flamengo ao longo do dia na imprensa, eu vou trazer e colocar no nosso canal aqui. Então se inscreva, ative o sino da notificação. Outra coisa, deixa um like aqui nesse vídeo, com maior humildade, tá bom? E não esqueça de se inscrever. Clique aqui embaixo no botão inscreva-se, é de graça e você não paga nada, tá? Um abençoado dia para vocês.